Hello everyone, how are you? A aula de hoje, com o voto de vocês, The Last of Us, uma das melhores cenas do primeiro jogo, que foi um dos jogos favoritos de todos os tempos pra mim, então essa aula vai ser muito especial. Lembrando que vocês podem baixar o PDF que eu uso pra dar aula, para que vocês não tenham que ficar anotando e vocês podem anotar a partir das minhas anotações. Repeti muito a palavra anotação, mas tudo bem. Lembrando também que eu escondo umas palavras para você praticar o seu listening e daí a gente vai aprender a palavra e aprender como usar, ou como aplicar essa palavra nas estruturas. Beleza? Vamos lá. Back in Boston? Back when I was bitten? I wasn't alone. Back in Boston, ou seja, lá em Boston, ou então quando eu estava em Boston. A gente utiliza back não só para falar atrás ou algo assim do gênero, não, ele tem vários usos. Um deles é esse, para se referir a algo no passado, ou algum lugar no passado. Dá uma olhada aqui no meu exemplo, ó. Back in high school, ou seja, lá quando eu estava no colégio, ou seja, na época do colégio, perceba, eu estou me referindo nessa época do ensino médio, né? I used to play soccer every day. Então eu costumava jogar futebol todo dia. Ó, olha só o meu outro exemplo aqui, ó. I met him back in 2015, ou seja, eu conheci, né, eu o conheci lá em 2015, ó, esse lá tá apontando para um tempo que já passou, né, então eu tô me referindo a 2015. Para isso, eu posso usar o back. Back in Boston? Back when I was bitten? I wasn't alone. My best friend was there. And she got bit too. My best friend was there and she got bit too. Olha que interessante. Got bit significa foi mordida. A gente normalmente utiliza essa estrutura do got mais um verbo no past participle, que seria a terceira coluna do verbo. A gente já falou bastante sobre isso aqui no canal, para dizer que algo aconteceu com você, tá? Então, só para vocês se ligarem aqui no meu exemplo, ó. He got hurt, ou seja, ele se machucou. He got hurt playing soccer. Ele se machucou jogando futebol. Então esse hurt, que é machucar, aconteceu para ele. He got hurt. Olha só, they got caught cheating on the test, ou seja, eles foram pegos colando na prova. Então aconteceu com eles deles serem pegos, né? Caught. Colando na prova. Então aqui a gente utiliza essa estrutura do got mais o teu verbo na terceira coluna para dizer que esse verbo aconteceu com você. My best friend was there. And she got bit too. We didn't know what to do. We didn't know what to do. Então, não sabíamos o que fazer. O didn't, muitos alunos me perguntam, né, cara? Pô, André, como é que eu uso o didn't? Bem simples. A gente usa sempre quando você quer falar que algo não aconteceu, eu não fiz, eu não corri, eu não joguei, eu não estudei no passado, tá? É daqui que sai o didn't, que é essa estrutura, né, um auxiliar de negação do passado. Normalmente a gente utiliza o didn't com um verbo no infinitivo. Nossa, André, o que é isso, o verbo no infinitivo? É só o verbo na forma básica dele. Tipo, esses exemplos aqui que eu coloquei, ó. Go, study, play. Ou seja, I didn't go, I didn't study, I didn't play. Ou seja, eu não fui, eu não estudei, eu não joguei, percebe? Então, sempre que você quer falar alguma coisa que não aconteceu no passado, você quer negar o passado, então você usa essa estrutura com o didn't. Olha aqui o meu exemplo, ó. We didn't see the message. Então, nós não vimos a mensagem. She didn't understand the question. Então, ela não entendeu a pergunta. Todas essas frases estão no passado e são negativas. We didn't know what to do. So, she says, let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. Let's just wait it out. Wait it out. Ou seja, esperar, né? Wait it out significa esperar algo terminar ou então passar, entendeu? There is a big storm outside. We should just wait it out. Esse aqui é o meu exemplo primeiro. Tem uma grande tempestade lá fora.
devemos esperar ela passar. The traffic is really bad right now. Let's wait it out. Ou seja, o trânsito tá muito ruim agora. Vamos esperar passar, vamos esperar terminar o trânsito. Esse wait it out não é só uma ideia de wait. Ele tem essa ideia de esperar acontecer, esperar passar algo. Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. I'm still waiting for my turn. Ellie. I am still waiting for my turn. Ou seja, eu ainda estou esperando a minha vez. Essa palavra still significa ainda, algo que ainda continua acontecendo, que já era para ter terminado, mas né, continua acontecendo. Ainda existe, ainda está acontecendo. Olha o meu exemplo. She is still sleeping. Ou seja, ela ainda está dormindo. Percebe? Então já era para ela estar acordada, mas she's still sleeping. Ela dorme bastante. They still don't know the answer. Ou seja, eles ainda não sabem a resposta. Então já é para eles terem sabido já essa resposta, já era para eles terem aprendido essa resposta, mas eles ainda não sabem a resposta. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. Her name was Riley, and she was the first to die. Então o nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. Was significa era ou estava. Esse cara aqui, was, é o passado do to be. Olha que interessante, todo mundo fala, né? O to be, o to be. Então, o passado dele é was, mas ele também tem outra versão no passado. Uma versão meio plural ali, que é were. Como se você fosse falar o verbo work, mas só que sem o k, né? Então, were, tá? O plural de was é were. Quando que a gente usa was e quando que a gente usa were, André? Então, ó, olha só. He was, she was, it was, I was. Então, sempre quando você for falar eu estava, eu era, ele estava, ela era, etc., você vai usar esse was. They were, we were, you were. Aqui é quando que a gente usa o were, que é eles eram, ou então eles estavam, nós estávamos, ou então nós éramos, ou você estava, você era. Sempre quando você for falar isso, então você vai utilizar com they, we, you, essa palavra aqui, were. Lembrando que was e were é o passado. Eu fiz essa tabelinha aqui pra gente não esquecer que é o presente do verbo to be, é o is, am, you are. E o passado simples é was e were. O is e o am, o passado desses dois é was, tá? E o are, o passado dele é were. Então, sempre quando você quiser falar que algo era, algo estava, então você vai usar o was e o were. Olha só os meus exemplos aqui, ó. The movie was really good. Então, o filme foi, ou então era muito bom. His house was near the beach. Ou seja, a casa dele era perto da praia. Esses dois aqui eu estou usando o was, porque eles estão no singular, né? Então agora vamos para os outros exemplos para a gente ver o were. Ó, their names were Jack and Emily. Ou seja, os nomes deles eram Jake e Emily. The cars were very expensive. Então os carros eram muito caros. Beleza? Vamos seguir então em frente, que agora a gente dominou aí o was e o were. Vamos ver as próximas frases. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. And then. Essa palavra é muito interessante, porque ela é muito utilizada nesse sentido de então, para quando a gente vai conectar ideias, né, para fluir um pouco melhor o nosso inglês. Então ela falou assim, então, ó, and then it was Tess, and then it was Sam. Então, quando a gente vai agregando ideias, a gente vai colocando e então. E esse e então, no inglês, é and then, tá? Olha os meus exemplos. We went to the park, and then we had lunch. Então, nós fomos ao parque e então almoçamos. E depois almoçamos. He looked at me, then walked away. Ele olhou para mim e então foi embora. And then it was Tess. And then Sam. None of that is on you. You don't understand. None of that is on you. Olha que interessante essa estrutura
on you. Significa que é culpa sua, é de responsabilidade sua ou então depende de você. Isso é muito comum de usar no inglês. This mistake is not on you. It was my fault. Ou seja, esse erro não é culpa sua, não é de responsabilidade sua. Foi a minha culpa. Percebe? Dá essa ideia de culpa, né? Quando a gente fala que está on you. The success of this project is on you now. O sucesso desse projeto agora depende de você. None of that is on you. You don't understand. I struggled for a long time with surviving. And no matter what, you keep finding something to fight for. Now, I struggled for a long time. Olha que interessante essa palavra struggled. Significa lutar, mas só que no sentido de ter dificuldade, não conseguir direito, sabe? Enfrentar algo desafiador. Olha o meu exemplo. She struggled to learn English at first. Então, ela teve dificuldades para aprender inglês no começo. Ela tentava estudar e não estava sendo legal, entendeu? Então, she struggled. Ela se bateu, vamos dizer assim. Ela bateu a cabeça para fazer isso. They struggled with money after losing their jobs. Então, eles enfrentaram dificuldades, eles se bateram financeiramente depois de perderem seus empregos. Essa palavra struggle, ela tem essa conotação meio negativa, do tipo de, pô, ser difícil de fazer algo. Pô, a pessoa tá ali se batendo. She is struggling, tá? O outro que eu também coloquei aqui em laranja pra gente prestar atenção é que depois do verbo keep, a gente utiliza o ing. Ó, ele falou aqui, ó, you keep finding something to fight for. Essa parte é muito legal, assim, pra mim. Eu gosto muito dessa frase que o Joe fala pra ela, né, cara? Porque apesar de tudo, esse mundo tão horroroso que eles vivem, you keep finding something to fight for. Ou seja, você continua encontrando algo pelo qual lutar, né? Essa é a ideia aqui da frase, né? Ó, continuar lutando, continuar encontrando algo que faça sentido na sua vida, né? Eu levo isso meio que pra minha vida no geral. E eu coloquei isso aqui em laranja, por quê? Porque eu queria que vocês prestassem atenção que depois do keep, a gente coloca o nosso verbo com ing, ou seja, ing, no gerúndio dele, né? Na versão ali do gerúndio. Aqui tá nos meus exemplos, ó. He keeps trying to call you. Ou seja, ele continua tentando te ligar. Perceba que no português também, ó. Continua tentando. A gente não fala assim, ele continua a tentar, né? A gente fala, ele continua tentando te ligar. Ó, they keep making the same mistake. Eles continuam cometendo o mesmo erro. Beleza? I struggled for a long time with surviving. And no matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Swear to me. Olha que interessante essa estrutura. Significa jure pra mim. Olha só, a palavra swear significa jurar, prometer, tá? Então olha só o meu exemplo. I swear I'll be there on time. Ou seja, eu juro que eu estarei lá na hora certa. Só que presta atenção nessa daqui, que pode significar também, né? Swear, essa palavra swear pode significar praguejar, olha, xingar alguém. Olha aqui, ó. Don't swear in front of the children. Ou seja, não xingue na frente das crianças, não pragueje na frente das crianças. Então, swear significa normalmente prometer, mas cuidado, que se alguém fala assim, oh, don't swear, você fala, ué, mas como assim, não prometer? Não, também significa praguejar, não xingue, não fale palavrão, não fale coisa feia. You keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. I swear. Swear to me that everything that you said. Olha só que interessante, eu coloquei até 2 aqui em laranja porque ela falou that 2 vezes, né, cara? Que interessante. Por quê? Porque that é essa palavra que no inglês, que é usado como uma conjunção. Então é usado para juntar frases, né? Como, por exemplo, eu tenho um amigo que é muito feliz. Esse que no inglês
é o that, que faz o papel dele, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos meus exemplos, ó. I hope that you understand my point. Eu espero que você entenda o meu ponto de vista. She promised that she would call me later. Então, ela prometeu que me ligaria mais tarde. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Tocar essa cena de novo, só que sem legenda em inglês, sem em português, sem auxílio nenhum, apenas no áudio. Eu quero que vocês parem agora e prestem bem atenção o como que é essa cena só no inglês, beleza? Isso é muito importante para você praticar o seu listening. Deixa aqui nos comentários qual que é o próximo jogo que você quer ver aqui no canal com uma aula completona de inglês. Preparem aí os ouvidos e vamos pro teste. Fui! Back in Boston? Back when I was bitten? I wasn't alone. My best friend was there. And she got bit too. We didn't know what to do. So, she says, let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. None of that is on you. You don't understand. I struggled for a long time with surviving. And you... No matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear Belle, to but it's- me. Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. I swear.